Deixa eu apresentar pra vocês esse cara aqui. Esse é Rubin Hurricane Carter, um dos maiores boxeadores que o mundo já viu. Só que ele tinha um pequeno problema. Pouco antes de conseguir disputar o título de campeão mundial, ele foi preso por 3 assassinatos que ele não cometeu. Então bora voltar um pouquinho no tempo pra tentar entender o que aconteceu. O ano é 1966 e o nosso amigo Rubin tava destruindo nas lutas. Tanto que ele ganhou o apelido de Hurricane, que é furacão. Então um dia desse ele sai de casa com um brother pra comemorar uma vitória. Ele vai pra um bar, toma umas e volta pra casa tranquilo. Só que a alguns quilômetros de distância, em outro bar, 2 caras entram nesse bar e começam a atirar na galera. 3 pessoas morrem e algumas ficam feridas. Enquanto a galera tá desesperada fugindo do bar, 2 branquelos que estavam do lado de fora, que tem um passado criminoso já, entraram lá dentro e roubaram o caixa. Então quando chegou a polícia, eles começaram a interrogar todo mundo sobre o que aconteceu. E esses 2 branquelos falaram que viram os caras que entraram, que eram 2 negros magros e que eles estavam dirigindo um Chevrolet branco. Então a polícia começa a buscar 2 homens negros num Chevrolet branco. Só que eles não encontram o carro. O que eles encontram é um Dodge branco com o Hurricane Carter e o amigo dele. Só que assim, os caras levaram o Hurricane e o amigo dele pra cena do crime e as testemunhas falaram, mano, não foram esses manos. Depois levaram ele no hospital onde a galera que foi ferida tava e a galera do hospital também falou, mano, não foi os caras. Então eles deixaram os caras ir embora de boa, não tinha como provar, não deu nada. Só que aí começa o problema, rapaziada. Alguns meses depois, a polícia estava meio que desesperada para achar um culpado desse crime. E não achando ninguém, eles chamaram esses 2 manos que roubaram o caixa e falaram o seguinte, mano, nós vai pagar para vocês US$ 12.000, a gente vai apagar seus antecedentes criminosos e a gente vai esquecer que vocês roubaram o caixa da loja no dia. Os caras prendem o Hurricane e o amigo dele e levam eles a julgamento. E no julgamento, todo mundo, todas as testemunhas, o júri, o juiz, os policiais, todos eram brancos. Então você já imagina o que aconteceu, né? O Hurricane e o amigo dele são sentenciados a passar o resto da vida trancados na cadeia. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês, os anos 60 foi a época de luta pelos direitos civis das pessoas negras. Então a tensão racial nos Estados Unidos era muito forte e o racismo era predominante. Só que assim, o Hurricane foi trancado, só que ele não ficou lá dentro moscando não. Ele começou a ler todos os livros que ele podia sobre lei para tentar tirar um diploma de advogado. Ele começou a correr atrás de tudo que ele poderia fazer para ser liberto. E um dia, quando o New York Times faz uma publicação expondo os caras que testemunharam contra o Hurricane, o bagulho começa a mudar um pouquinho. O New York Times alegou que os 2 caras tinham recebido suborno da polícia para falar o que eles falaram contra o Hurricane e o amigo dele. E tipo assim, por conta dessa parada, o caso começou a ganhar uma certa atração. Tipo, dentro da cadeia, o Hurricane lançou uma autobiografia, as pessoas começaram a ler essa parada e afetou muita gente. Por exemplo, o Bob Dylan leu essa parada e escreveu uma música, o Muhammad Ali leu o livro e liderou um protesto em prol da liberdade do Hurricane. Tipo, o bagulho movimentou milhares de pessoas. Foi insano. Com toda essa pressão midiática e do público, eles foram obrigados a soltar o Hurricane e o amigo dele e marcaram um novo julgamento para daqui 9 meses. Quando chega esses 9 meses, novamente botam aqueles branquelos filha da puta pra testemunhar. Só que dessa vez, eles argumentam que o Hurricane cometeu aquele crime por odiar brancos. Porque ele tinha raiva dos brancos e ele queria se vingar. Então, tipo assim, o juiz viu esse argumento, virou e falou: porra, racismo reverso, eu já ouvi falar dessa parada. Culpado, vai passar o resto da vida na cadeia. Então Hurricane e seu amigo são sentenciados à vida novamente. O bagulho, mano, foi uma tristeza imensa. E a partir desse momento, o Hurricane meio que desistiu de lutar. Ele falou, mano, já era. Isso aqui pra mim acabou. Vou passar o resto da vida aqui dentro. E é isso mesmo. Só que a advogada dele acreditava completamente na história dele e sabia que o que tinha acontecido era um caso de racismo absurdo. E ela nunca parou de lutar por ele. Demorou 9 anos pra ela conseguir fazer com que o caso dele fosse pra Corte Federal. E quando os juízes da Corte Federal olharam o bagulho, eles falaram, mano, na moral, vocês estão tirando. É óbvio que esse cara é inocente. Então, 19 anos depois do que aconteceu, ele finalmente é declarado como inocente junto com o amigo dele. Agora, um homem livre, mas que perdeu bons anos da sua vida sendo injustiçado pela lei, ele começou uma vida de ativismo, onde ele escreveu livros, onde ele se comunicou com grandes ativistas da época e teve uma vida marcante. Ele poderia ter sido campeão mundial,
Só que um sistema corrupto impediu que ele alcançasse seu sonho. Rubin Hurricane Carter morreu com 76 anos de idade por conta de um câncer na próstata, mas deixou para trás o legado de um ativista, um cara que lutou a vida inteira pela sua liberdade e pela liberdade dos outros depois que ele foi solto. E assim, ele tirou um doutorado, ele escreveu livros, ele teve filmes e músicas feitos sobre ele e deixou uma história que marcou a humanidade para todo sempre. Descanse em paz, Hurricane.